Então, nessa ação penal 505, 49, 32, 88, depoimento do senhor Fábio Colete Barbosa. Senhor Barbosa, como lhe adiantei, o senhor está como testemunha. Como testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Correto. Eu vou advertir o senhor, apenas porque assim determina a lei, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Correto. Dito isso, eu vou passar a palavra ao advogado do senhor Antônio Palocci e do senhor Branislav Contic, que está presente em São Paulo e vai lhe fazer algumas perguntas. Doutor Fábio, o senhor pode nos dizer rápida e concisamente em que circunstâncias o senhor conheceu o ex-ministro Antônio Palocci? E já complementando isso, o senhor fez parte do conselho da Petrobras juntamente com ele? Eu conheci em 2002, um pouco antes daquele documento, como é que chamava, do Carta ao Povo Brasileiro. Carta ao Povo Brasileiro? Não, se me recordo bem. Mas, enfim, um pouco antes. E depois, sim, eu estive no Conselho da Petrobras durante 8 anos. E em algum desses anos, o ministro Palocci também fazia parte do Conselho. Bem, e ao longo dessa convivência, o que o senhor pode nos dizer da conduta funcional, da conduta ética do ex-ministro Antônio Palocci? O que eu pude observar nos vários contatos e interações que tive com ele, sempre foram bastante corretas as atitudes do ministro. E qual era a atuação do ex-ministro junto ao Conselho da Petrobras? Em que especificamente consistia a atuação dele? Como membro do Conselho, consistia em opinar, em debater, sugerir os temas que haviam sido pautados para as várias reuniões. Para antecipar aqui, uma pergunta que tem sido recorrente, sediça, lá no juízo de origem, lá em Curitiba, eu pergunto ao senhor como é que eram providos os cargos de diretoria da Petrobras? Quer dizer, era o conselho quem nomeava os diretores? E se era o conselho que nomeava, se era o governo, era, digamos, os partidos que faziam as indicações em razão de uma coalizão de governo? Como é que funcionava isso? Acho que para os membros do Conselho nunca houve nenhuma outra indicação que não fosse uma sugestão vinda da diretoria, que fosse aprovada pelo Conselho, onde estava lá o currículo mostrando a qualificação técnica dos membros que haviam sido indicados. Então, na verdade, a decisão do Conselho era quase que homologatória. Fruto de um currículo que correspondia à expectativa para aquele cargo que seja ocupado. Se examinavam os currículos e se nada falasse contra o candidato, o Conselho chancelava, era isso? Correto. E quem é que fazia as indicações? Era a diretoria? Diretoria. Muito bem. Ao tempo em que o senhor esteve nesse conselho, a maior parte dos cargos de direção providos se deram pela nomeação de funcionários de carreira da Petrobras? Correto. Em que proporção isso? Totalmente, quase que totalmente? Olha, eu não vou lembrar. Eu teria a sensação que a maior parte eram de pessoas com experiência dentro da Petrobras. Eram aproveitados? Totalidade, eu não sei dizer. Eram aproveitados funcionários dos quadros, exatamente. O senhor pôde perceber ao longo dessa convivência com o ministro Antônio Palocci se ele agiu de sorte a indicar que desejava favorecer ou de modo a favorecer efetivamente determinados grupos empresariais específicos junto à Petrobras ou junto ao governo? Não, até porque no Conselho não se debatia especificamente um ou outro grupo que poderia vir a suprir um serviço para a Petrobras, e sim o conceito de um investimento numa ou noutra área, sendo que cabia à diretoria depois a operacionalização dessas diretrizes. Refiro-me especificamente, digamos assim, a esta contratação ou a construção ou nacionalização dessas plataformas ou de navios de prospecção de águas profundas. Então, em nenhum momento, que eu me lembro no Conselho, chegou-se a discutir se seria a empresa A, B ou C. Seria, sim, um projeto para a contratação de um determinado número de sondas dentro de um determinado orçamento para chegar a uma determinada produção. E havia aí uma questão
de se tentar nacionalizar a produção destes equipamentos para exploração de águas profundas, ou seja, construí-los em estaleiros brasileiros, em vez de importá-los e ficar nessa dependência de importação desses equipamentos? Se eu bem me lembro, e aqui pedindo desculpas caso não tenha sido preciso aqui, mas se eu bem me lembro, a determinação era da ANP, da Agência Nacional do Petróleo, e não a determinação da empresa. Então, esse programa estava ao encargo da ANP, é isso? Essa diretriz estava ao encargo da ANP. O senhor, por algum modo ou de alguma maneira, teve a percepção, por qualquer conduta ou atitude do ministro Antônio Palocci, que ele defendia os interesses especificamente de duas empresas, Braskem ou Odebrecht, tanto no Conselho da Petrobras quanto no exercício das funções de ministro de Estado nas duas pastas que ocupou? Eu nunca tive nenhuma evidência de algo dessa natureza. Tampouco ouviu falar? Tampouco ouvi falar, a não ser recentemente, obviamente. Recentemente pela empresa também? Especificamente, o ministro Palocci alguma vez solicitou ao senhor que o apoiasse nas votações ou que o seguisse nas votações no Conselho da Petrobras em alguma demanda específica de qualquer empresa ou na decisão de contratos ou atribuição de serviços ou de obtenção de bens de alguma empresa privada? De maneira alguma, mesmo porque eu não me recordo de ter tido qualquer interação com o ministro sobre assuntos de Petrobras que não fosse no fórum do Conselho. O senhor, por algum modo ou de alguma maneira, teve a percepção ao longo desse convívio de que o ministro teria interesse em apoiar, digamos assim, grupos econômicos que pudessem, digamos assim, oferecer contrapartida de contribuições eleitorais quando dos pleitos eleitorais? Não. Muito bem. O senhor conhece o senhor Branislav Contic? Conheço pouco, mas conheço. Nunca conversamos ou interagimos, mas conheço. O senhor pode dizer do comportamento funcional, se o senhor conhece, do comportamento social ou pessoal? Olha, para ser muito honesto, eu teria dificuldade. Eu acho que mais interagimos mais para marcar uma reunião ou para alguma coisa, mas eu me recordo ter sentado uma vez para conversarmos. Ele era apenas encarregado da agenda do ministro Palocci, então? Do meu ponto de vista, as interações que eu tive com ele foram como apoio do ministro, apenas isso. Muito obrigado, estou satisfeito. Quantos defensores têm indagações? O Ministério Público Sem tem? perguntas. Ou acende a acusação? Não, excelência, obrigado. Só um esclarecimento do juízo, senhor Barbosa. O período que o senhor foi conselheiro de administração da Petrobras? Acho que janeiro de 2003, excelência, até agosto de 2011, ou talvez setembro. Certo. E também um esclarecimento quanto a essa questão da indicação dos diretores. Essas indicações, o senhor disse que vinham dos demais diretores da própria Petrobras, foi isso que eu entendia? Na verdade, excelência, estou lembrando que vinha para o Conselho a proposta de um determinado diretor para assumir determinada função com o currículo dele. Eu estou falando aqui como vinha na pauta daquela reunião, a pauta era feita pela diretoria, eu estou aqui inferindo que veio da diretoria ou da presidência ou da própria presidência do Conselho, não sei dizer com precisão, mas ele vinha a indicação, não era que havia dentro do Conselho um debate quem será o candidato, mas assim, o senhor José da Silva, que aqui foi diretor durante esses anos todos, que tem essa e essa experiência, é a pessoa que escolhida para essa posição, o Conselho, vendo que aquele currículo correspondia às especificações técnicas necessárias para a ocupação daquela vaga, referendava. Então o senhor não sabe exatamente de onde vinham as propostas de nome? Não tenho nenhuma evidência de o que acontecia antes da proposta chegar na pauta da reunião. O senhor Paulo Roberto Costa, que foi diretor, assumiu o cargo em 2004,
ele, em declarações ao juízo, disse que a indicação dele veio do Partido Progressista, por intermédio daí do Poder Executivo. Esse tipo de informação de que esse diretor estava sendo indicado por conta de alguma questão política, esse tipo de informação chegava ao senhor no Conselho de Administração? Em nenhum momento chegou ao Conselho qualquer outra informação com relação à indicação dos diretores, como mencionei, a não ser o currículo de que conhecia tais e tais atividades, tinha passado por tais e tais posições. Mas se colocava uma justificativa, por que então não permanecer com o diretor anterior? Por exemplo, ele substituiu o senhor Rogério Manso, salvo engano. Por que não mantinha o diretor anterior? Qual que era a justificativa apresentada no Conselho? Excelência, no caso específico, você está falando de 10, 12 anos, eu não me lembro, mas provavelmente não foi mencionado especificamente porque tal mudança, não ser um reajuste dentro da diretoria, uma mudança dentro da diretoria em função das prioridades da própria diretoria. O que o Conselho olhava era se o currículo era condizente com aquela posição. Tá certo. Eram esclarecimentos do juízo, então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Fábio Colete Barbosa. Pode interromper.